E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá hoje para mais um mapa mental, mais uma videoaula. Antes de nós começarmos, entra no link da descrição, já baixe o mapa mental e acompanhe a aula com o mapa mental ao seu lado, beleza? Hoje nossa videoaula falaremos sobre América no século XIX. E quando falamos sobre América no século XIX, sobretudo devemos entender a influência dos Estados Unidos nessa América Latina. Começamos então através da doutrina Monroe, que estabelecia sobre o slogan do América para os americanos. Como que funcionava? Os Estados Unidos então tentavam impedir com que os países europeus colonizassem novamente os países latino-americanos. Diante desse cenário, parece que os Estados Unidos são bonzinhos, mas na verdade eles impediam a entrada dos europeus, mas eles é quem dominariam os países da América Latina a partir de então, estabelecendo então sua influência, o seu controle sobre esses países latino-americanos, com a ideia de que eles seriam os protetores do novo mundo, ou seja, os protetores dessa América ou desses países abaixo dele, dentro da América, do continente americano, certo? Outro ponto que nós devemos destacar é a questão do destino manifesto. Segundo a ideologia norte-americana, eles eram um povo escolhido por Deus para levar o progresso a outros países e também a região oeste do seu próprio país, certo? Dentro dessa teoria do destino manifesto, eles criam a marcha para o oeste, certo? Onde eles diziam que todo o continente sem fronteiras deveria ser dos Estados Unidos. Esse continente, quando nós falamos sem fronteiras, não é fisicamente, mas é como que se eles, através do destino manifesto da doutrina Monroe, eles dominassem os outros países, mesmo dando a liberdade para esses países terem suas próprias fronteiras. Quais serão as consequências dessas duas ideologias, tanto a doutrina Monroe como o destino manifesto? Para os indígenas, ou para os nativos americanos, ela foi cruel. Essa expansão territorial gerou o massacre dos indígenas, Sioux, Cheyennes e os Apaches. Eles tiveram suas terras dominadas e tiveram que se omitir diante de uma imposição cultural norte-americana, onde eles expulsaram qualquer rastro cultural indígena e estabeleceram então sua cultura americana, capitalista, protestante, sendo que uma minoria entre esses nativos norte-americanos sobreviveu. Tudo bem? Durante esse contexto de marcha para o oeste, o país, os Estados Unidos, ele acabou conquistando novos territórios e formou então seu vasto território que nós conhecemos hoje, um dos maiores países em extensão territorial do mundo. Mas através do que eles conseguiram esses territórios? Muitas vezes através das guerras, através até mesmo da compra desses territórios em relação a países europeus e também através simplesmente da expansão, da luta, através de eliminar os povos que ali habitavam. Tudo bem? Como o país estava cheio, repleto, houve então o início de uma divisão política dentre os habitantes desse país. Nós tínhamos na parte norte e na parte sul uma diferença política e econômica muito grande. E essa diferença política e econômica ela acabou se aflorando cada vez mais. Tudo bem? Na parte norte, nós tínhamos o que conhecemos como os Yankees, tudo bem? Que trabalhavam muito a respeito do comércio e da indústria. Se desenvolveram a partir disso, a partir do comércio e da indústria. Lá na parte norte, você tinha o trabalho livre, onde não existiria escravidão. Era porque eles eram bonzinhos? Não. Mas simplesmente porque escravo não compra mercadoria. Se escravo não compra mercadoria e eles trabalham com comércio, então isso daí não seria vantajoso. Então eles eliminaram a escravidão na parte norte para que beneficiasse ao comércio. Tudo bem? Já na parte sul, onde tínhamos os confederados, eles viviam em grandes latifúndios, propriedades de terra, certo? E eles viviam a partir da agricultura, principalmente do algodão e do tabaco. Sendo assim, para trabalhar na agricultura era necessária mão de obra escrava. Então a diferença muito grande agora é entre os estados do norte e do sul, onde um você tem o fim da escravidão e outro você tem a manutenção dessa escravidão. Essa diferença ela vai atingir um ápice tão grande que em 1860, durante as eleições, que tinham como participantes os republicanos, que eram da parte norte, sob a presidência de Abraham Lincoln, e também os democratas, sob a presidência de Jefferson Davis, na parte sul, uma diferença ideológica muito grande. Os republicanos queriam o fim da escravidão
mas os democratas queriam a manutenção dessa escravidão, onde os republicanos queriam a criação de ferrovias para valorizarem o comércio interno e os democratas queriam a criação de vários portos para que eles pudessem exportar suas mercadorias agrícolas, principalmente o algodão e o tabaco, certo? Durante essas eleições de 1860, Abraham Lincoln ele sai vitorioso dela, o que gera um grande descontentamento nos confederados, nos estados do sul, que então tem a grande e genial ideia de criar um próprio país, o famoso Estados Confederados da América. Essa ideia de criar um novo país não vai ser bem aceita pelos estados do norte, ou seja, pelos Yankees, pelos republicanos, iniciando então a Guerra da Secessão, ou também conhecida como a Guerra Civil. Qual que era a estratégia, então, desses republicanos, desses Yankees? Eles decretaram um bloqueio marítimo ao sul, ou seja, nenhum país poderia agora comercializar com o sul. Impediam com que os países, os navios de outros países, atracassem, desembarcassem no sul do país, certo? Se a economia desses países do sul era voltada somente através desse comércio marítimo para venderem suas mercadorias agrícolas, agora eles estão defasados economicamente, estão ficando empobrecidos. Além disso, os republicanos do norte começaram a oferecer auxílio aos escravizados, que por muitas vezes fugiam do sul e iam para o norte. Sendo assim, o sul não tinha mais dinheiro, estava perdendo dinheiro. Sem contar com isso, eles também estavam perdendo mão de obra. Além disso, a maioria dos confrontos bélicos entre os Yankees e os confederados foram realizados na parte sul, na região sul, o que acabou destruindo a região. Tudo bem? Diante desse cenário, é óbvio, a gente já tem uma vitória praticamente certa para os estados do norte, que saíram com mais dinheiro e com mais armas, sagrando-se vencedores diante disso. Quais serão as consequências por fim dessa Guerra da Secessão? Em 1865, o presidente Abraham Lincoln vai abolir a escravidão nos Estados Unidos, certo? O norte ele vai continuar sua industrialização, produzindo muitos maquinários, produzindo muitos produtos através das suas indústrias. Entretanto, o sul vai iniciar seu processo de reconstrução, uma vez que saiu derrotado da Guerra Civil, certo? Essa reconstrução no sul, ela ainda vai ser muito pautada no racismo, que mesmo com a abolição da escravidão, ele ainda continua muito presente nessas colônias do sul, nesses estados do sul. Surgindo então dentro desse cenário alguns grupos extremistas, como por exemplo o mais famoso deles, o Ku Klux Klan, onde você tinha protestantes americanos, ou seja, religiosos americanos, que diziam existir a supremacia branca e eles deveriam exterminar os negros naquela região. Então a construção dos Estados Unidos, ela parte principalmente a partir dessa Guerra da Secessão. Os Estados Unidos eles começam a se tornar poderoso a partir dessa Guerra da Secessão. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Procurei ser o mais breve possível. Gente, qualquer coisa dá uma voltada no vídeo, assiste novamente. Agradeço de coração, fiquem com Deus, abraço, valeu!